Olá, sejam bem-vindos ao Faça a Diferença. O Brasil está envelhecendo. No mundo, a população com 65 anos ou mais deve dobrar até 2050. Aqui no Rio Grande do Sul, os idosos representam cerca de 19% dos cidadãos. É o segundo maior percentual entre os estados brasileiros. Dessa maneira, é preciso olhar com atenção a saúde dessa parcela da população. No município de Canoas, está localizada a primeira unidade de pronto atendimento do país focado em saúde do idoso, com médicos especialistas e atenção aos cuidados com adultos maduros. Outra questão que precisa de um alerta é a saúde mental da população idosa. Solidão, sentimento de abandono e falta de autoestima podem levar à depressão e outras doenças graves. Para conversar com a gente sobre esses e outros assuntos, estão aqui a Denise de Melo da Silva, que é secretária adjunta da Saúde do município de Canoas, e a Samantha Citar, que é psicóloga especialista em adultos maduros. Bom dia, meninas. Muito Bom obrigado por dia, aceitarem o bom convite, dia. por Bom estarem dia. aqui. Eu gostaria já de fazer a primeira pergunta para a Denise, que é o seguinte: como foi que chegaram a essa ideia de ter uma unidade de pronto atendimento especializada e focada para o público idoso? Havia essa demanda? Bom, a UPA do idoso ela foi inaugurada em dezembro de 2012. Né? Isso era um pedido que vinha sendo feito pela comunidade, então ela foi aberta. Em 2017, ela se tornou uma clínica do idoso. E agora, então, a gente reabriu ela dia 7 de dezembro de 2021. Por quê? Porque a comunidade ela pediu que fosse reaberta. Então, com certeza, a comunidade, as pessoas que utilizavam esse serviço, viam da importância dele, então solicitaram para o prefeito municipal a reabertura. Então, atendendo esse clamor, esse pedido dos canoenses, a gente reabriu a UPA, então, no dia 7 de dezembro de 2021. E com essa reabertura em dezembro de 2021, conforme a prefeitura, mais de 62 mil consultas foram realizadas. Se esperava essa quantidade ou acabou se tornando uma surpresa? Na verdade, hoje a gente já ultrapassou os 62 mil. Hoje a gente já está em mais de 65 mil consultas e procedimentos. Então, isso demonstra que realmente superou as expectativas e a gente conseguiu observar a necessidade de manter esse serviço. Tanto é que a gente mantém ele, vai manter esse serviço, porque a gente sabe da importância do idoso hoje ter um lugar aonde buscar esse atendimento, porque muitas vezes eles precisam de um atendimento especializado, um atendimento mais humanitário, e lá eles conseguem ter isso. Então, é uma equipe totalmente treinada, qualificada para fazer esse atendimento. Então, com certeza, ele superou as nossas expectativas e ele veio esse serviço para ficar, com certeza. E atualmente, quais são os serviços que estão sendo oferecidos na unidade de pronto atendimento? O idoso que vai até lá, ele consegue realizar o que ali no local? Bom, na UPA do idoso, ele consegue fazer todo tipo de procedimento, desde os mais leves, que é uma dor de cabeça, vai lá ver o que aconteceu, um teste de Covid, como um procedimento mais grave, uma dor no peito. A UPA do idoso, ela possui a sala vermelha, que é onde então ele aguarda se necessita fazer uma cirurgia de urgência para fazer o encaminhamento para essa cirurgia, ou se precisa ir para uma UTI de algum outro hospital. Ele trabalha exatamente como uma UPA, só que o público, o foco dele é o idoso. Então ele consegue todos e qualquer procedimento que o idoso necessitar, desde os mais leves até o mais grave, ele vai ter atendimento na UPA. Tá certo. Ainda seguindo nesse assunto, eu gostaria agora de perguntar para a Samantha. Mais uma vez, obrigado por estar aqui. Qual a importância de outras unidades como esta serem implementadas nos municípios? Bom, todo município teria que ter, né? Eu conheci o trabalho, é fantástico o trabalho, né? Também agradecer a parceria da Denise, né, aqui com a gente. E esse trabalho, né, quando a gente trabalha, na realidade a gente tem que ir um pouquinho antes, trabalhar a parte de prevenção, né? Prevenção do envelhecimento saudável, né? Então, psicoeducar a população, de modo geral, a cuidar da sua saúde física, da sua saúde emocional, preparar a pessoa para o processo de envelhecimento, né? E acho que isso é fundamental, né? Para a gente ter menos
pessoas com adoecimentos ali na ponta, né, que é da UPA, né? Nós temos, além também da UPA, nós temos o nosso centro de referência do idoso, que eu acho que é importante também, onde ele vai numa unidade básica e ele é encaminhado, então, conforme a sua necessidade, para centro de referência. E lá ele tem um outro tipo de atendimento, que é isso que a gente precisa, essa prevenção. Então, lá ele vai ter consultas com médico generalista, ele vai ter grupos de encontros, vai ter assistente social, vai ter psicólogo, vai ter terapeuta ocupacional, o profissional de educação física. Então, assim, a gente vai trabalhar com o idoso, com os grupos, com ele, para que ele também tenha essa convivência, essa parceria com outras pessoas. E o que eu acho interessante também, a gente tem um grupo para trabalhar com o cuidador, com aquela pessoa que cuida do idoso, que está no dia a dia com o idoso. Então, eu acho que isso é muito importante. Então, nós temos desde a atenção básica, desde lá do agente comunitário de saúde, que visita o idoso, que faz todo o acompanhamento, que vai para a sua unidade de referência, que a gente tem esse trabalho dentro da unidade, que encaminha, então, para o centro de referência, até a UPA, que é onde, infelizmente, numa caso de necessidade, alguma coisa mais grave, ele tem esse atendimento para o idoso. Samantha, aqui no Rio Grande do Sul, em 10 anos, a população idosa apresentou um aumento de 40% aqui no estado. E, como falado no início, o Rio Grande do Sul só fica atrás do Rio de Janeiro no quesito população idosa. Na sua opinião, a que se deveria esse crescimento exponencial da população idosa? Bom, aqui acho que a pirâmide já inverteu, né? Acho que saiu até há uns 2 anos uma matéria grande sobre isso, né? Aqui nós teremos mais idosos, ou já temos. Alguém me corrige, Denise, se eu tô, se eu tô errada. Mas é tanta informação, né, que a gente... Né? Mas, então, o que a gente tem que fazer? É realmente preparar essa população, né? Então, o que é essa população de 50, de 60, preparar os mais novos para aceitar a população e dar suporte, né? Então, ter grupos de convivência, trabalhar a parte de atividade física, grupos para trabalhar a saúde mental, que é o idoso, né? Eu acho que não só o idoso quando eu falo, mas a gente tem que sempre se sentir pertencente a um grupo, né? Então, quando né, a gente está numa idade média, ou vou pegar lá a criança, né? A criança tem lá o seu futebol, tem lá uma arte marcial, tem o grupo do colégio, né? Depois tem o grupo da faculdade e assim por diante. E a gente é ser social, né? Então a gente precisa pertencer a grupos. E às vezes, quando vem o envelhecimento, fica mais difícil esses grupos, né? Então, eu conto uma história da minha avó faleceu com 103 anos. E por óbvio, ela participava de um grupo, de um clube, enfim, e lógico que ela foi perdendo as amigas, né? Com 103, então você imagina que com certeza ela perdeu todas as amigas do clube, né? Do grupo. Então ela não queria ir mais. Então ela foi ficando em casa, não querendo ir, não, né? Não se abordava muito, só não quero ir mais. Mas a gente não sabia o porquê que ela não queria ir, né? Então, assim, dar atenção, conversar, né? Às vezes o novo também, né? É mais difícil do idoso se inserir num grupo, então a gente precisa desse suporte, dessa rede de apoio que leve o idoso para conhecer os projetos, né? Aqui a gente tem, em Porto Alegre, tem a PUC, com a UNAT, tem a UBRA, o BRAT, né? As universidades da terceira idade, na URGS também tem, então todos tem locais públicos, tem grupos privados, né? Então a gente, quando eu atendo assim o idoso ou a família do idoso, eu sempre tenho um leque de opções assim, conforme assim, né, o gosto do idoso, né, a disponibilidade ou a própria limitação, para a gente encaminhar para um lugar assim que tem a ver com ele, né? Então também isso é bem importante. E que estratégias você acredita que os profissionais da saúde podem adotar para lidar com a população idosa?
que demandam uma atenção psicológica? Tá, eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que falar do processo de autoaceitação do envelhecimento. Se a gente não aceitar que a gente vai envelhecer, eu acho que isso é fundamental. A gente até estava conversando um pouquinho antes aqui, antes de começar. A gente vê, né, hoje, assim, o excesso de procedimentos estéticos, né? Então, se a gente pega aí um jovem, uma jovem de 30 anos, né, já, assim, com muito procedimento estético, como que está encarando, como essa pessoa de 30 anos, como que ela vai encarar o processo de envelhecimento dela? E como que ela vai aceitar o outro envelhecer? O outro ter ruga, o outro, né? Então, isso é muito importante, a gente quebrar esse tabu, né, que a gente fala, o ageísmo, né, perdi a palavra, a discriminação, na realidade, contra o processo de envelhecimento, contra a idade, né? Então, acho que é por aí. Eu acredito que o caminho, assim, agora terminei o mestrado em gerontologia biomédica e a gente vê da importância da gente trabalhar a prevenção em tudo, a prevenção de modo geral, né? E começar lá nas escolas, né? Lá com as crianças, preparar lá nas crianças, né? Eu iria perguntar isso, até porque, como você disse, hoje em dia é muita harmonização facial, é muito. E as pessoas, tipo, vão passando o tempo, vão passando a idade e elas parecem que se perdem um pouco nessa questão de que, tipo, a idade está avançando e ela chega para todos uma hora, né? Uhum. Não, e a gente vê, né, pessoas públicas, né, acabam sendo referência, né, de internet, então isso a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? Eu acho que já tomou um caminho, assim, bem complicado, né? Não sei que forma isso vai retornar, vai se adaptar, né? A gente vê, assim, realmente um problema estético aí muito grande nas pessoas, né? Então, estamos aí para ir quebrando esses tabus, né? Em relação aos adultos maduros, né, aos idosos, agora pós-pandemia, com a pandemia, muitos que tinham uma vida mais ativa, que saíam de casa, que realizavam atividades físicas, que iam a lugares, acabaram tendo que se isolar, né? Como a gente teve que fazer durante a pandemia. Esse cuidado com a saúde mental deles agora para o pós, para eles, para esse público que de repente foi mais afetado, que pode ter tido mais problemas, assim, o que poderia ser aplicado para eles, assim, depois de ficar um tempo acostumados dentro de casa, que tiveram todo o processo para, ok, agora vamos ficar dentro e agora vamos sair. O que poderia, de repente, ser apresentado para eles, poderia ser aplicado a eles? Eu acho que foi indo pouco a pouco, sabe, a saída deles. Eu acho que agora não tanto o problema, né? Eu acho que é mais assim, inserir o idoso no convívio de outras pessoas, né? De grupos, né? Nós passamos realmente. Eu vi duas... Eu vi dois grupos assim de idosos, realmente os que ficaram isolados, com apoio ali dos vizinhos, né, da família, se reinventando em internet, usando mais WhatsApp, procurando, né? Então, isso foi bem bacana ver esse lado. Mas também a gente teve o outro lado outros idosos que partiram aí para a vida, né? Não pararam, continuaram em grupos, ficaram pouco tempo em isolamento, na realidade, assim, pouco tempo, e depois, o que eu vou perder na minha vida? Né? Eu já vivi 70 anos, eu estou com 70 anos, não vai ser isso que vai me parar agora, né? Então, quanto tempo de vida? Então, existiu também esse outro lado, né? Então, a gente não pode só falar daquele idoso que realmente ficou em casa, porque a gente tem esses dois termômetros aí
Pelo menos é o público que eu trabalhei, né? Assim, E Denise, durante a pandemia, como foi o atendimento aí no município de Canoas com a população idosa? Diminuiu o atendimento, e a gente notou isso, mas assim, como mesmo a colega colocou, a gente observa assim, que muitos idosos não estavam cumprindo as regras de isolamento. Então, assim mesmo, a gente via eles caminhando na rua, sem máscara, mas diminuiu sim o atendimento, mas a gente continuou buscando e sempre que necessário a gente estava indo, muitas vezes a gente fazia também o trabalho do profissional ir até a casa do idoso quando eles não poderiam, conforme as suas dificuldades para vir até a unidade básica, para vir até a UPA, a gente nunca deixou de atender o idoso, sempre com um olhar mais cuidadoso, com todas as regras de prevenção, mas a gente manteve sim esse atendimento. E querendo colaborar também um pouquinho com a fala anterior, eu acho que uma das questões também que o idoso ele tem uma dificuldade de aceitação é a questão também da sua parte física. Eu acredito que a impossibilidade de exercer algumas atividades que ele exercia anteriormente, isso também mexe bastante com o psicológico dele. Então, a gente nota bastante, principalmente lá no Centro de Referência do Idoso, que eles começam a ter algumas dificuldades de fazer algumas atividades que eles vinham fazendo com frequência, e isso também acaba trabalhando o lado psicológico deles. Então, eu acho que além de se aceitar que se está se envelhecendo, a parte estética, a parte física também mexe bastante com o idoso. Entendi. E ainda sobre a questão da unidade de pronto atendimento, como é que está sendo o feedback da população aí no município? Bom, a população aqui, como a gente falou, tem uma aceitação muito boa, tanto é que a gente tem esse número elevado de atendimentos. Então, sempre que necessário, a UPA do idoso ela é num ponto estratégico, onde as pessoas têm fácil acesso a qualquer município, onde ele estiver no município de Canoas, ele tem um fácil acesso. O nosso horário também de atendimento, ela não é uma UPA 24 horas, mas ela tem um atendimento das 7 horas da manhã às 19 horas, e inclusive nos sábados. Então, assim, a pessoa ela tem buscado atendimento sempre que necessário. A gente observa assim que a própria população mesmo leva os seus familiares sempre que necessitam, vão à UPA. Então, a comunidade hoje de Canoas, o canoense, ele já entendeu que tem sim hoje um serviço de pronto atendimento especializado para o idoso e que sempre que necessário ele vai buscar esse atendimento. Então, ele sabe que lá ele vai ter esse atendimento com um olhar mais voltado para o idoso, que é o que realmente ele precisa. E há propostas por parte da prefeitura do município para ampliar ainda mais o atendimento dessa população com mais de 65 anos? E se sim, quais? Nós até fizemos um estudo para ver se a gente tinha a necessidade de se ampliar o horário de atendimento, fazer atendimentos aos domingos, ampliar o horário. O que nós observamos? Que hoje a UPA ela suporta a demanda dentro do horário que a gente tem estabelecido, tanto é que nós temos hoje uma média de 100 atendimentos, entre procedimentos e atendimentos diários, então ela comporta hoje, com a equipe que tem lá, nós temos 2 médicos por período atendendo, então se tu chegar lá de manhã, tarde ou à noite, vai ter 2 médicos, são 6 técnicos de enfermagem, nós temos 3 recepcionistas, 2 da higienização, temos 4 enfermeiros, então nós temos uma equipe bem ampla para atender. Então, neste momento, a gente fez um estudo que não há necessidade de se ampliar. E uma coisa também que a gente gostaria de deixar bem claro aqui, que todo esse custo dessa UPA, ela é custeada 100% pelo município de Canoas. Então, hoje a gente não recebe recurso do governo federal. O governo federal ele não reconhece a UPA do idoso. Eles reconhecem as UPAs 24 horas de urgência e emergência, mas não a UPA do idoso. Então, esse serviço que hoje Canoas oferta para os seus munícipes, ele é custeado 100% pelo próprio município de Canoas. É uma iniciativa que deveria ser replicada até para todo o estado, né? Para outros municípios. E aí Canoas acabou sendo pioneira nisso. Isso. Canoas é a única que tem no Brasil. Então, ela é a primeira e única hoje no Brasil. Que bom seria se outros municípios também tivessem essa visão. Acho que é um olhar diferenciado para quem realmente precisa.
Então, assim, eu acho que o município de Canoas está de parabéns por ter sido pioneiro e manter esse serviço ativo, e tenho certeza que qualquer município que implementar esse serviço vai estar agregando, sim, qualidade para os idosos nos seus atendimentos, que tanto precisa. A gente sabe que muitas vezes, quando tu necessita levar um idoso para uma UPA normal, ele fica horas e horas esperando, por mais que tenha o critério de urgência, mas a gente sabe que às vezes a procura é muito grande, então ele acaba assim tendo essa dificuldade, e a gente sabe que eles precisam ter esse olhar diferenciado, um atendimento mais rápido, mais ágil. Então eu acho que isso é muito importante. Que bom seria que se outros municípios também tivessem essa iniciativa, e melhor ainda seria se realmente assim, a gente fosse esse serviço fosse reconhecido a nível de estado, a nível federal, e que tivesse incentivos também para daí sim, quem sabe, poder ampliar mais serviços ainda para os usuários que necessitam, né? Samantha, gostaria de perguntar para você agora, pensando a longo prazo, assim, a estimativa é de que a população idosa no mundo inteiro deva dobrar até 2050, chegando a 1 bilhão e 600 milhões de pessoas. Ah, como que, por exemplo, o país assim poderia se planejar para esse aumento exponencial da população? Digamos assim, hoje em dia, quem nasce em 2023 tem uma expectativa de vida de mais de 70 anos, diferente de em 1950, por exemplo, que não era tanto assim. Então, para pessoas que vão com uma idade além e que tendem a ser assim com um avanço da saúde e tudo, o que as autoridades poderiam se planejar para 2050, por exemplo? Bom, Talvez campanhas de conscientização. sim, sim. Campanhas de conscientização, psicoeducar a população novamente. Eu falo muito da psicoeducação porque eu acho que esse é o maior recurso que a gente consegue ter da área da saúde, né, para educar mesmo a população para a prevenção, né, de todos os adoecimentos físicos e emocionais, né. Mas como estratégia tem várias, né? Ali a referência da UPA, né? Então, que seja referência para o Brasil todo. Tem um projeto muito bacana que chama Cidade Madura, que tem na Paraíba, acho que tem em João Pessoa, em Campina Grande também tem. Fui num congresso de envelhecimento em Campina Grande e fui conhecer a Cidade Madura. Então, são casas... são casas para os idosos que não têm renda, né, para pagar aí as suas moradias, né, enfim, que a gente sabe se a gente depender, por exemplo, de um salário mínimo, né, a gente não vai conseguir pagar um aluguel, né, então essa cidade madura tem um centro de convivência. Tem todo o serviço, né, que a Denise estava falando, de psicólogo, de fisioterapeuta, de educador físico, né, olhar esse idoso como um todo e ter a convivência. Então, são várias casas só de idosos, é um ambiente protegido, eu falo, né? E tem várias histórias desse local que e qualquer hora eu volto para contar. Mas eu acho que isso também, né? Acho que já teve um movimento aqui, ou está tendo um movimento em Porto Alegre para se fazer também esse projeto, né? A gente viu aí no Fórum Social Mundial que a gente vem aí há anos trabalhando também com a população idosa, também já se falou sobre esse projeto, né? Eu acho que muita coisa já está no papel. Agora falta tirar do papel. Eu acho que, né, do decorrer, o importante é que já tem a movimentação, né? Que já estamos falando sobre. Agora a gente precisa aí contar com as autoridades, com os órgãos competentes para tirar do papel, viabilizar aí as coisas para a nossa população, né? Claro. Denise, para a gente encerrar, dá um serviço para o pessoal que está nos assistindo, o idoso que quiser buscar atendimento aí na UPA do município, onde que ela fica, precisa levar qual documentação para ser atendido? Bom, a UPA do idoso, então, ela fica localizada bem em frente, vou dar um ponto de referência que todo mundo sabe, que é bem em frente à Praça da Rio Branco, do bairro Rio Branco, é na rua José de Alencar, 381. Tá? A única coisa que ele precisa levar é um documento e, se possível, também o seu cartão do SUS.
mas o idoso que chega lá vai receber toda a atenção, todo o atendimento necessário, e qualquer ônibus da linha hospitalar passa na frente, então, da UPA. Também deixar frisado também que nós temos, junto à UPA, nós temos também a nossa farmácia, então o idoso ele recebe a sua consulta, já passa na farmácia e já sai com o seu medicamento. Então, das 7 horas da manhã até as 19 horas da noite, de segunda a sábado, o idoso que necessitar deste serviço, a gente vai estar lá, então, com uma equipe preparada e treinada para atender ele. Ok. E para a gente encerrar com a Samantha também, qual recado você deixa em relação à atenção ao idoso? Bom, que a gente consiga, em primeiro lugar, olhar para a gente, né? Se escutar, ver quando, sabe, você está, olha, não estou me sentindo bem com isso, né? Não tô aceitando meu processo de envelhecimento, estou com medo de envelhecer, né? Então, todas essas questões que permeiam o envelhecimento, né? A gente com 30 anos, a mulher fala assim, meu Deus, 30, o que eu fiz até agora? Eu já tive filho, eu já não sei... Então, todas essas questões, né? Com 40, com 50, eu coloquei esses marcos assim, né? Porque realmente são marcos e que fazem a gente pensar. E procurar ajuda, né? Poder contar aí, procura um psicólogo. Psicólogo não é só quando está com problema, não é para louco, né? Nem psiquiatra, nem psicólogo. Às vezes tem que tomar um remedinho, né? Para fazer uma manutenção, enfim. Tem que procurar ajuda, né? Para lidar com todas essas questões emocionais que estão associadas ao processo de envelhecimento. Ok, quero muito agradecer aqui a presença da Denise, a presença da Samantha no nosso Faça a Diferença de hoje. Muito obrigado pela participação de vocês. Parabéns mais uma vez a Canoas pela iniciativa com o idoso. E é isso, o nosso programa de hoje fica por aqui. Você segue agora com a programação da TV Assembleia. Muito obrigado, até a próxima.